Hoje é dia 11 de setembro. Isso aí. Sexta-feira de 2020. Né? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, aqui só essa primeira parte aqui já tem tantos ensinamentos, Nossa. como a gente tem ensinado você, né? É importante você iniciar a leitura tentando identificar os personagens, onde estão, né? Então, aqui fala, em certo dia, quem era Pedro e João, tá? Eles estavam subindo para onde? Para o templo, né? Para quê? Né? Para quê? Né? Para orar, porque fala, na hora da oração. E aqui eu chamo a atenção uma coisa, diz que hora que era essa? 3 da tarde. Uma versão mais antiga vai falar na hora 9ª do dia. Gente, para pensar, 3 horas da tarde, pastor, é quase na metade do dia, é um pouquinho depois, né? Tudo, mas na cultura lá, o final do dia era às 18, então tá bom. Mas assim, observe que eles não deixaram, eles não esperaram, assim, o horário comercial, né? Depois do trabalho. Não, gente, eles vão praticamente na metade do dia, né? Eles param para almoçar, né? E talvez agora no retorno, 3 horas eles estão indo para o templo. Vê se isso é hora de ir para a igreja, irmão. Vê se isso é hora de ir para a igreja. Mas, hora de orar. É que eles entendiam que a oração era prioridade. Então não havia a hora, né? Era prioridade. Então assim, é o resto que se encaixa na agenda de Deus. Não é nós que nos encaixamos, né? É Deus na nossa agenda. Então, olha só que eu chamo essa atenção para você. A outra coisa, no verso 2, pastor, é escrito: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola a quem entrava no... Então, assim, tinha um aleijado que todo dia era colocado ali. Era colocado, quer dizer, ele não conseguia fazer isso sozinho. Não, e não era colocado para ser curado. Não, para pedir esmola. Ou seja, gente, olha só, era alguém doente que era colocado, né, levado ao templo, tá? Para continuar doente, mas para suprir uma necessidade que era uma esmola, ou melhor, algo que ele precisava de uma esmola. Mas o que ele necessitava? Ele necessitava de cura, irmãos, não era de esmola. Mas veja que a própria intenção, pastor, que as pessoas que levavam esse aleijado lá, não era para que ele fosse curado, mas era para que ele recebesse uma esmola, ou seja, para que ele continuasse necessitando, continuasse sendo um necessitado, tá? Que fosse assistido. Queridos, e olha só então que interessante, o que a gente vai aprender agora no versos 3, porque fala assim: vendo Pedro e João que entravam no templo, né, pediu esmola, porque ele estava acostumado, né, a pedir algo que ele precisava, né? Mais um para ele ganhar um dinheirinho. Então ele não pediu, faça alguma coisa por mim, me ajuda, né? Eu quero ser curado, não como se Jesus passasse e falasse, eu quero ser curado. Não, eu quero a esmola. Olha só, Pedro e João olham para ele, tá, e diz para ele, olha o que Pedro e João... Olhe para nós, como quem diz, deixa de olhar para aquilo que você precisa e olha para nós. Deixa de olhar só para você mesmo, né? Tá? Porque nós temos algo que não é o que você está pedindo, mas é o que você necessita. Isso que a gente precisa entender, irmãos. Jesus, ele vai para o templo para nos ver, para dar algo que a gente necessita e não que a gente precisa. Porque na nossa escala, né, do que a gente precisa, a gente vai dizer: eu preciso de tanta coisa. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso de alegria, eu preciso de viajar, eu preciso de comer, eu preciso... E às vezes Jesus olha para nós e fala: você só tem uma necessidade, que você deixe de pedir esmola. Isso. Que você deixe de ser um pedinte. Olha só. Nós não somos mendigos. Deus quer que você deixe de ser pedinte. E a gente quer ser pedinte. É. Olha só, quantas pessoas vão na igreja hoje, irmão? Só para pedir. Para ser pedinte.
para ser esmoleiro, fica esmolando para Deus, sendo que Deus não quer que você peça esmola. Deus quer que você vá lá, talvez, para dar esmola. Você está entendendo, irmão? Você consegue perceber aqui o que o Espírito Santo está tentando nos ensinar? E olha, por isso que ele fala, olha para nós, não fica olhando para você. Você tem que mudar a tua ótica, teu foco, né? tua visão. Olha o verso 15 que diz, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Porque as pessoas estão condicionadas aí na igreja para receber alguma coisa, entendeu? Mas Deus não quer dar alguma coisa, Deus quer fazer de você alguém. Até porque olha a diferença. Deus não precisa te dar nada, porque quando você aceitou Jesus, Ele já te deu tudo. Então assim, você não tem que pedir algo que já é seu, você não tem que ficar mendigando algo que já é teu. É como o filho que está em casa, né, pedir, pai, eu posso abrir a geladeira? Né? Não precisa nem pedir. Não precisa pedir, porque é filho, você entendeu? O filho só vai e pega. Não precisa ficar esmolando ou pedindo, porque sabe que tem tudo. E olha só, então, quando ele pede, né, o verso 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, que é o que você está me pedindo, e mais esmola. Mas o que eu tenho, tá? Porque assim, irmãos, o que eu tenho que você tem é muito mais do que ouro e prata. O que eu tenho e o que você tem é o que nós somos. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Ele fala, o que eu tenho, eu te dou. Tá? Ele fala, em nome de Jesus Nazareno, ande. Ele está falando assim, você não precisa de uma esmola, você precisa andar. Movimentação. Você precisa se movimentar. Se movimenta. Você precisa sair dessa condição. Então, agora imagina Jesus, querido, chegando na igreja, e tá um monte de gente pedindo um monte de coisa. Ele fala, eu não vou dar nada que vocês estão me pedindo. Porque eu preciso fazer vocês andarem. Eu preciso fazer vocês se movimentarem. Eu não dou o que você quer, eu dou o que você precisa. Precisa, né? Verso 7, olha só. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar. Porque assim, aquele homem não tinha condição de levantar sozinho. Mesmo ele tendo orado por ele. Talvez talvez não, ele já foi curado ali naquele momento de Pedro. Só que ele estava tão acostumado a estar prostrado, pastor. Exatamente. Ele precisava que alguém mostrasse para ele, né? que ele pode ficar de pé. Tipo assim, olha, agora você pode. Jesus está querendo falar para você que ele quer levantar você para mostrar para você que você pode ficar de pé. Não é porque você te ensinaram a esmolar, te ensinaram a ir para a igreja pedir esmola, né, a ficar na porta, né, porque tem gente que entra na igreja, mas o coração não entra, né, fica ali, só tô ali, ai, que hora que Deus vai me abençoar, minha esmola. Quem que vai dar minha esmola? Faz até cara de esmoleiro. Já viu como é cara de esmola? Aquela cara de coitadinho, de sofredor, né? Ai, minha vida é um sofrimento. Ai, pastor, se o senhor soubesse como é minha vida, meu sofrimento, meus filhos, meu esposo, sabe? Irmãos, não vai pedir esmola, né? Vai lá, porque lá Deus tem um avanço para a sua vida, né? Deus quer que você se levante, colocar você de pé. Tá? Versos 8 diz assim, e de um salto pôs em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pastor, isso aqui, ó, enquanto a pessoa não se levantar, ela não consegue entrar de coração, saltar, louvar a Deus, né? Porque ela precisa estar vivendo. Se ela vai lá para pedir esmola, né? Ela vai, e é interessante, esse cara ia todo dia ele estava lá, todo dia ele era colocado lá, né? Então, imagina, ele ia viver uma vida toda de religião. Onde você trabalha? Na porta da igreja. Eu estou há 20 anos na igreja. 20 anos na igreja. Como esmoleiro. O que você está fazendo lá? De lá que vem o meu... Como um paralítico. Meu sustento, minha ajuda. Um paralítico. Você vê que olha como Pedro não dá para ele o que ele pede, dá o que ele precisa. Tá? Então eu acredito que Pedro aqui ele simboliza Deus. Deus, nós estamos vendo um tempo, pastor, onde Deus não vai dar mais o que a gente pede. Sabe? Porque senão ele vai bancar a nossa paralisia. Ele vai, se Deus der o que a gente pede, queridos, ele vai estar o quê? Financiando o nosso estado de aleijado. Agora, ele precisa dar o que a gente precisa. Tá? Eu digo para você, quando aquele homem pediu, né, ele pediu o quê? Ele pediu uma esmola, ele pediu um dinheirinho, ele não pediu a cura. Então, assim, já nem queria mais ser curado. Eu não sei se ele não estragou o negócio do aleijado. Eu acho que Pedro estragou o negócio do aleijado. Mas como ele saiu pulando e andando, eu acho que ele não ficou tão triste assim. Eu acho que ele entendeu que ele podia fazer ser mais. Coisas que antes mudou a visão dele. Mudou a visão dele. Isso que Jesus está tentando falar com você nessa manhã. Você que está frustrado é porque Deus não me responde. Porque Deus não responde a minha oração. Deus não dá o que eu peço. Só que às vezes vai bancar a sua paralisia. Deus não vai financiar teu estado de paralisia.
Deus é Deus, Ele te ama, tá? Quem te põe ali para esmolar, não sei se te ama. Quem te ensina a ir lá na igreja para esmolar, não sei se te ama. Agora, a Bíblia fala assim que Deus ama quem, disciplina quem ama. Ou seja, o fato dele não te dar aquilo que você pede para botar você de pé, tá? Isso sim é amor verdadeiro. Querer tirar você daquela condição de vida, tá? Para pensar nisso, queridos. É uma verdade muito profunda aqui. Ok? Vamos continuando então? Maravilhoso, né? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Gente, aqui Pedro não paga imposto para falar, né? Pedrão é... Pedro aproveitou, né? Porque veja bem, né? Tenta imaginar a cena, eles indo lá pro templo, aquele homem pedindo esmola, eles curam aquele homem. Não diz que uma multidão estava ao redor deles. Disse o quê? Diz que eles curam aquele homem ali. Daí a pastora começou a ler aqui, no versos 11, que apegando-se o mendigo a Pedro e João. Uhum. Ele conseguiu ver que aqueles homens, né, não tinham prata, não tinham ouro, mas tinha algo muito maior. Ele gruda neles. E olha só, como Jesus, ativou é isso que ele Jesus ministerialmente, quer. Viu? Que Jesus, quando nos levanta... Ele foi ativado ministerialmente. É para grudar nele. E aonde que ele foi? Ele saiu da porta do templo e vai para onde? Para o pátio. Ele entra. Uhum. Ele entra para uma nova dimensão, para outra fase da vida dele, tá? Então, pegando o mendigo Pedro e João, todo o povo ficou maravilhoso, correndo até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso os surpreende? Aí sim, porque as pessoas começaram a ver aquele cara lá que era aleijado há anos ali, e agora lá dentro, pulando. Por que vocês estão assustados com isso, né? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? Aqui a gente vê quando uma pessoa está convertida ou não. Porque quando a pessoa realmente ela é de Deus, uhum, ela não tira a glória que é de Deus. Exatamente. Então você vê que aqui ele podia ter enchido o peito. Olha como nós somos cheios do Espírito Santo. Olha como nós somos poderosos. Olha como a nossa igreja aqui de Pedro e João, vamos montar até uma placa, né? É poderosa, porque nós fizemos a igreja que faz o coxo andar, né? Não, na hora ele fala: por que vocês estão olhando para nós? Isso aqui é Jesus, foi o nome de Jesus, né? Isso aqui, olha só, gente, devolver a glória para quem tem glória. Isso aqui é lindo, maravilhoso, né? O verso, daí ele, claro que ele aproveita e começa a descascar, né? O pessoal, o 14 fala assim: vocês negaram publicamente o santo e justo, pediram que fosse libertado um assassino, quando lembra de Barrabás.
Pois é, vocês, né, você vê como vocês estão sempre na contramão, né? Em outras palavras, ele estava dizendo, o 15 fala assim, vocês mataram o autor da vida. Meu Deus, não, Pedro deu na cara, irmão. Ele abriu a mão assim, mas ele deu uma bolacha, né? Vocês mataram o autor da vida. Estão surpresos com isso, vocês mataram quem sabe. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Tá? E nós somos testemunhas disso, tá? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Falando assim, olha, a fé, a importância da fé. Tá? E no versos 19, então, ele dá uma amenizada. Depois de bater, ele fala assim, mas arrependam-se, né? Tipo assim, né? Desculpa, até um pouquinho, o 17 ele fala, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Então aqui você vê que ele dá uma pastoreada. Agora então Pedro dá aquela pastoreada, aquela passada de, né? eu sei que vocês foram ignorantes, né? Que vocês não fizeram, né? Se vocês soubessem, né? Bem como seus líderes, aqueles que te liberaram, né? Mas foi assim para que se cumprisse o que está escrito na palavra de Deus, né? O 19 fala, arrependa-se. Então agora ele dá o quê? Ele dá uma solução. Ele fala assim, esse homem aqui foi fácil ele andar, agora quer ver se vocês vão andar, né? Porque vocês andam, mas são paralíticos espiritualmente. Essa é a pior paralisia que existe. Essa é a pior, né? Essa é a pior. Daí ele fala, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Simples assim, básico, né? Para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso. Meu Deus, você que precisa de um tempo de descanso. Da parte do Senhor, é um tempo de descanso que vem da parte do Senhor. Jesus, né? E ele manda o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus, né? É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então aqui ele dá essa pregada, versos 25 ele conclui dizendo assim, e vocês são herdeiros dos profetas, da aliança de Deus, da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Chegou até nós. Essa bênção é para todos os povos da terra, por meio de Abraão, que é o pai da fé. Se você crê que essa bênção já é tua, tá? Mas aprendamos, né, do Espírito Santo nessa manhã, né? Não queremos ser cristãos evangélicos aleijados, que vão todos os dias, todas as quintas, domingos, quartas, né, para a igreja, todos os sábados, né? Eles continuam na mesma condição. Para nos mantermos aleijados, como pedintes, como esmoleiros de Deus. Queridos, é isso que às vezes nós somos esmoleiros de Deus, fico pedindo a esmola. Porque quando eu vou para pedir para Deus um trabalho, é como se eu estivesse falando assim, né? Eu só preciso disso. Não, irmão, você precisa de tudo, você precisa dele. Ele é o teu tudo, tá? Essas coisas, na verdade, você está tendo falta disso porque você não tem ele pleno na tua vida. Porque se você tiver ele pleno na sua vida, queridos, a Bíblia fala assim que as demais coisas serão acrescentadas, né? Mateus 6,33. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa sequer pedir, né? Elas são acrescentadas na sua vida. Que Deus te levante. Jesus está estendendo a mão para você, para mim, para a pastora, e falando assim, de pé. Deixa eu colocar vocês de pé, né? Tá na hora de vocês, em vez de serem esmoleiros, vocês serem o Pedro e o João da história, né? No nome de Jesus. Amém. Vocês conceder a graça de Jesus para as pessoas. E é isso que nós estamos tentando fazer todas as manhãs, conceder a graça de Jesus para você que nos ouve, nos assiste e nos acompanha. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje curtinho, né? Foi rápido. Mas foi intenso. Que Deus abençoe você.